Você já teve a sensação de que a sua vida está sempre na mesma? Os anos passam, muda o número do calendário e dentro da sua cabeça continua a mesma frase. Minha vida não anda, tá tudo igual, nada melhora de verdade. Agora imagina se alguém te obrigasse a comparar com sinceridade o você de hoje com o você de 3, 4, 5 anos atrás. Talvez você percebesse umas coisas estranhas. Situações que antes te destruíam, hoje você dá conta de passar. Gente que antes tinha passe livre na sua vida, hoje já não tem mais. Coisas que eram um sonho distante, hoje já fazem parte do seu dia sem você nem notar. Nada cinematográfico, nada de filme, mas, se for honesto, melhor. O problema é que, em algum ponto do caminho, você perdeu a capacidade de reconhecer isso. Aqui é o quase protagonista, o canal de quem sabe que não é herói perfeito de história nenhuma, mas também não quer viver como figurante da própria vida. Hoje eu quero falar com você que vive se sentindo atrasado, sempre devendo, mesmo já tendo saído de fases que lá atrás pareciam impossíveis de suportar. Talvez você não esteja tão mal quanto a sua cabeça repete. E isso não é forçar positividade barata. É só olhar a mesma história por outro ângulo. Primeiro ponto. A sensação de tá tudo igual. No dia a dia, quase todo mundo vive uma sequência bem parecida. Acorda meio cansado, pega o celular, vê mensagem, rede social, levanta correndo, trampo, estudo, casa, problema para resolver, um pouco de distração, sono leve, acorda de novo. Quando os dias têm essa cara parecida, o cérebro dispara logo a sentença. Minha vida tá parada. Nada muda, só que rotina parecida não quer dizer vida igual. Pensa numa série longa. Se você pega 2 episódios em momentos diferentes da história, às vezes o cenário é o mesmo, os personagens são os mesmos, o clima é parecido. Mas se olha com atenção, muita coisa mudou por baixo. O jeito como as pessoas se tratam, os segredos que já vieram à tona, as feridas que apareceram, as responsabilidades novas que surgiram. Na sua vida funciona parecido. Só que, em vez de comparar o você de hoje com o você de antes, você compara o hoje com um eu perfeito, que só existe na sua cabeça. Resultado? Você sempre sai perdendo. Agora vamos falar de uma coisa silenciosa, mas que rouba muita paz. Quando a barra sobe e o reconhecimento desaparece. O que ontem era sonho, hoje vira só obrigação. Antes você não tinha quase nada de dinheiro. Fazia conta para ver se dava para comer direito ou para conseguir pagar passagem. Hoje talvez não seja a vida que você quer, mas você paga o básico. Talvez ajude em casa, talvez consiga comprar uma ou outra coisa para você. Lá atrás, isso parecia impossível. Agora que chegou, a cabeça manda. Tá, mas isso é só o mínimo. Antes você aceitava qualquer migalha em relacionamento. Tolerava sumiço, desrespeito, promessa quebrada, culpa jogada nas suas costas. Hoje você pode até se sentir mais sozinho, mas não aceita mais certas coisas. Cortou gente que te fazia mal, aprendeu a dizer não em situações que antes engolia. Isso é grande, mas você olha e pensa, minha vida social ainda é uma porcaria. A barra vai subindo e tudo que você conquista passa a ser visto como apenas o normal. O cérebro registra assim. Isso que eu tenho hoje, que um dia eu implorei para ter, agora é o básico, então não conta. Por isso, você sente o tempo todo que nunca chega em lugar nenhum. E por que é tão difícil reconhecer melhora? Primeiro, porque te ensinaram que você nunca pode relaxar. Desde cedo jogam. Quem se acomoda fica para trás. Quem comemora demais perde o foco. Sempre dá para melhorar mais. A ideia de crescer é boa, mas quando virar regra absoluta, qualquer respiro parece fraqueza. Algo melhora e em vez de respirar, você já pensa no próximo nível. Segundo motivo, a comparação o tempo inteiro. Você acorda, pega o celular e vê uma sequência de picos da vida dos outros. Viagem, corpo perfeito, dinheiro, relacionamento lindo, gente mostrando conquista atrás de conquista. Você compara a sua terça comum com o melhor dia do mês de alguém. É claro que a sua vida vai parecer pequena desse jeito. Terceiro motivo, ambientes que não celebram nada. Talvez você tenha crescido ouvindo, não fez mais que a obrigação. Isso ainda é pouco, podia ter ido melhor. Você aprende a olhar para si mesmo como se estivesse sempre sendo avaliado. Com esse histórico,
Não é surpresa que, mesmo quando a vida melhora um pouco, você não saiba o que fazer com isso. Tem gente cuja vida realmente ficou mais pesada, por causa de perda, violência, doença, situação extrema. Isso é outro papo, mas tem um grupo grande de pessoas em outro lugar. A vida hoje está menos pior do que já foi, mas por dentro a sensação continua de desastre. Às vezes é porque, no passado, tudo era muito intenso. Briga, grito, falta de dinheiro, problema em casa, relacionamento conturbado, muito choro, muita explosão. Seu corpo vivia em alerta. Hoje talvez ainda tenha problema, mas não no mesmo nível de antes. Só que com a redução do caos, a intensidade também diminuiu. A vida ficou mais silenciosa, mais simples em alguns pontos, mais comum. Se você cresceu associando vida boa com emoção forte o tempo todo, esse silêncio parece vazio. Você confunde "tá menos dolorido" com "tá sem graça". Mas é justamente nesse campo mais neutro, sem tanta explosão, que vínculos reais e projetos sólidos conseguem nascer. Agora eu quero te convidar para uma comparação mais justa. Em vez de perguntar se sua vida é boa ou ruim, compara você de hoje com o você de alguns anos atrás. Imagina você de 3 ou 5 anos atrás. Tenta lembrar de detalhes concretos. Como você lidava com frustração? Com quem você andava? O que você aceitava ouvir e fazer? Como você reagia quando algo dava errado? O que você fazia consigo mesmo quando errava? Agora, olha para alguns pontos específicos de hoje. Seu sono ainda é o mesmo caos de antes? Ou, mesmo ruim, já melhorou um pouco? Suas crises, tudo ainda vira desespero imediato? Ou, em algumas situações, você já consegue respirar e esperar passar? Seus relacionamentos, você ainda deixa qualquer pessoa ficar? Ou já percebeu que algumas não cabem mais na sua vida? Seu dinheiro, antes era medo de não ter o básico. Hoje é mais frustração por não ter o que gostaria. Sua conversa interna, antes você se xingava sem nem perceber. Hoje, por mais que ainda se ataque, já percebe quando faz isso? Talvez nenhuma resposta seja "tá perfeito", mas muitas podem ser "tá menos pesado do que era". Esse menos pesado é muito mais importante do que parece. Agora pensa numa coisa. Toda vez que você conquista algo e transforma isso em apenas o normal, você rouba de si mesmo a chance de sentir que andou. Você faz, a vida muda um pouco e você responde: "não fiz mais que a obrigação". Isso qualquer um consegue. Se qualquer um consegue, por que tanta gente não conseguiu ainda? Quando você invalida tudo que faz, o cérebro aprende: não importa o que eu faça, não vai ser suficiente. E aí a motivação desaparece. Porque para que se esforçar se o juiz interno já decidiu que a nota é sempre 0? Reconhecer melhora não te deixa mais forte, só te cansa. Então, como é que a gente começa a treinar um olhar um pouco mais justo? Não é se obrigar a achar tudo lindo, é aprender a ver o pacote completo. O que ainda dói e o que já mudou para melhor. Uma coisa simples que você pode fazer é registrar o menos pior. No fim do dia ou da semana, em vez de perguntar o que eu conquistei, pergunte: em que momento eu fui um pouco diferente do meu pior eu? Pode parecer bobo, mas olha os exemplos. Antes eu teria xingado, hoje só saí de perto. Antes eu me jogaria na cama e ficaria o dia todo. Hoje levantei, tomei banho e fiz uma coisa pequena. Antes eu correria atrás de alguém que me trata mal. Hoje só senti vontade, mas não fui. Isso é avanço. Lento, mas é. Outra coisa é montar uma linha do tempo pessoal. Pega um papel ou bloco de notas do celular e escreve 4 pontos. 5 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás, hoje. Depois, responde em cada ponto. Onde eu morava? Com quem eu andava? O que eu aceitava ouvir e fazer? Como eu reagia quando algo dava errado? O que eu fazia comigo mesmo quando errava? Quando você coloca no papel, fica mais difícil sustentar a frase "nada mudou". E tem mais uma coisa importante. Perguntar para quem te acompanha de verdade. Às vezes, quem está de fora enxerga avanços que você não vê. Pergunta para alguém que te conhece há anos. De fora, em que você acha que eu melhorei? Talvez venha a resposta do tipo: você escuta mais do que escutava. Você se defende mais. Você larga pessoas e situações que antes te prendiam. Isso também é prova de mudança. Agora vem uma parte incômoda, mas necessária.
Grande parte da vida não é maravilhosa nem horrível. É só normal. Dias em que você faz o que precisa, se irrita com umas coisas, ri de outras, sente um pouco de vazio em alguns momentos, mas no geral, segue. Se na sua cabeça só existe vida incrível ou vida lixo, você vai jogar quase todos os seus dias na categoria lixo. Não porque eles são realmente horríveis, mas porque não são espetaculares. Aceitar o ok como parte legítima da vida não é desistir de crescer, é parar de transformar qualquer dia comum em prova de que você fracassou. Talvez o problema não seja que a sua vida é completamente ruim. Talvez seja que você aprendeu a olhar para ela apenas pelo filtro da cobrança, da comparação e da falta. Isso não apaga o que dói de verdade, não nega trauma, não nega injustiça, mas abre espaço para outra frase, um pouco mais justa. Eu ainda não tô onde queria, mas também não tô mais naquele lugar onde eu já estive. Entre o buraco de antes e o chão de hoje existem passos. Talvez pequenos, talvez lentos, mas passos. Talvez a sua vida já tenha melhorado em vários pontos e você só não sabe mais reconhecer isso. Se você conseguir reconhecer pelo menos um avanço, por menor que pareça, já é um começo. É prova de que você não está parado, por mais que a mente insista em dizer o contrário. Se quiser, faz um teste hoje. Escreve em algum lugar 3 coisas que estão menos piores hoje do que já foram um dia. Não precisa ser bonito, não precisa mostrar para ninguém. É só para você conseguir enxergar com seus próprios olhos que alguma coisa já mudou. E se você quiser companhia para continuar ajustando esse olhar, o quase protagonista está aqui para isso. Para lembrar que mesmo sem ser herói de nada, você ainda está escrevendo a própria história. Um episódio de cada vez.